A educação sempre ocupou um lugar central quando pensamos em futuro, desenvolvimento e transformação social. Mas entre aquilo que se espera dela e aquilo que ela tem conseguido entregar, existe hoje uma distância que precisa ser encarada com honestidade. Por isso, neste primeiro episódio de O Legado, a nossa proposta é aprofundar essa reflexão, olhar para o presente da educação brasileira e entender seus avanços, seus limites e, principalmente, discutir se ela está à altura do país que queremos construir até 2030. Eu sou Jorge Vandal, vou ser o host desse podcast e junto comigo temos convidados muito especiais que vivenciam a educação todos os dias. São educadores por excelência e, com sua dedicação e trabalho, estão ajudando a transformar o futuro de milhares de alunos. Francilene Marques Bonfim, licenciada em História e Pedagogia e pós-graduada na área de ensino, com 18 anos de atuação em gestão escolar, na coordenação e direção de educação básica. Professor mestre Gilmar de Oliveira, reitor do Centro Universitário Unifates. Professor mestre Daniel de Lima, diretor acadêmico do ensino presencial da Unifates. E professora doutora Giane Colauto, diretora acadêmica do ensino à distância da Unifates. Gente, é um prazer estar com vocês aqui, falando sobre um tema tão relevante, né? Futuro da educação, qual a educação que nós queremos para o nosso país até 2030. E para começar, eu vou fazer aqui uma pergunta inicial sobre esse nosso tema central. A educação ela sempre foi vista como o caminho para transformar vidas, mas olhando com honestidade para os resultados que ela está gerando hoje nos alunos, nas famílias, na sociedade, você diria que ela está cumprindo essa promessa? Então vamos começar pelas damas primeiro. Fran, qual que é a sua perspectiva sobre isso? Bom, nós temos observado, né, ultimamente, pelos resultados, inclusive, que está deixando a desejar, né? Infelizmente, pelo tempo que nós já atuamos, tem observado uma mudança nesse comportamento, né, principalmente dos nossos alunos, falando um pouquinho da parte do ensino básico. A gente percebe ali que tem se deixado desejar, principalmente na parte de habilidades, que é o que a gente chama, né, dentro daquilo que o aluno precisa desenvolver durante esse período, que hoje ele permanece ali na instituição, aproximadamente 17 anos, né, iniciando ali desde o primeiro ano de vida, então é um tempo muito grande. E quanto mais esse tempo ele permanece, a nossa responsabilidade também tem aumentado sobre o que é o produto final, como você vai entregar este aluno depois para a sociedade, principalmente depois para a universidade. Então, eu tenho observado, sim, que existe uma precariedade quando se fala na parte habilidades, né? Aquilo que lá atrás nós já dávamos um valor muito grande, né? A parte do raciocínio, a resolução de problemas, a iniciativa, a criação, a criatividade tem sido um ponto que tem me chamado muito a atenção, porque a criação, né, a criatividade, ela envolve todas as outras, no meu ponto de vista, porque a partir do momento que você desenvolve essa criatividade, você consegue encontrar estratégias, por exemplo, para resolver uma situação, né, um desafio, mudar a rota quando é necessário, que é o que de fato a vida vai exigir depois, né, na maturidade principalmente. Muito bom. Eu vou compartilhar agora a sequência do professor Gilmar e o professor Daniel, que também são professores na educação básica, né, no ensino médio, construíram uma carreira toda nessa modalidade da educação e estão à frente de uma das maiores instituições de ensino superior do país. Professor Gilmar, como você vê esses desafios hoje que nós temos na educação básica e como esse aluno tem chegado para o ensino superior? Legal. Jorge, muito obrigado por ter lembrado aí que eu continuo em sala de aula do ensino médio, dou aula no terceirão, apesar da função de reitoria, mas me sinto muito, responsável por ainda continuar sendo professor. Porque, na verdade, sou professor, né? Estou reitor. E ser professor é muito interessante, é muito gratificante para a gente. E o mais legal de tudo isso, a sua pergunta é muito interessante porque eu estou aproximadamente 30 anos dando aula. E mais do que nunca, atualmente, eu percebo que existe um descompasso, uma lacuna muito grande entre o que você ensina e que o MEC orienta a ensinar e o que realmente o aluno precisa. O conteúdo hoje que nós ministramos em sala de aula
está muito distante da realidade do aluno. Então, eu particularmente, se pudesse rever, traríamos assuntos muito mais interessantes, assuntos muito mais cotidianos, para que esse aluno realmente sinta interesse no conteúdo. Sinceramente, temos ali a apostila, né, a cartilha ali que o MEC nos orienta, que são conteúdos interessantes, mas para essa juventude, para essa idade de agora, não é tão interessante. Não faz sentido, não né, faz professor? sentido, na verdade. Então, teria que ter conteúdos muito mais atuais e muito mais interativos. Porque o que acontece hoje? Ainda continua aquele sistema, você, professor, ser no centro e o aluno ali ouvindo você. Pelo contrário, tem que ser algo diferente. Tem que ser uma coisa construída junto, conhecimento junto, trocando ideias, não a gente passando informações. Porque a informação hoje, o aluno tem. Se o aluno for na internet, ele tem informação. Não é isso que o aluno quer. O aluno quer o quê? Ele quer realmente construir e trazer algo que realmente faça sentido para ele. Muito interessante essa visão, professor Gilmar. Professor Daniel, e como o senhor vê esse desafio, né, também nessa era do ChatGPT, como o professor Gilmar falou? O conteúdo está ali para o aluno, né? É um grande desafio, óbvio, para a escola, mas também para o professor que está em sala de aula, que tem que se reinventar, né? Sem dúvida, Jorge. Eu compartilho também com essa fala do professor Gilmar, também muitos anos dentro da sala de aula, e a gente, eu sempre fui um batalhador nessa linha entre o que se ensina e o que se precisa para a vida. Sempre, sempre. E eu acho que esse é um desafio da escola. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou professor de matemática, né? Eu não vejo necessidade de um aluno do ensino médio ele gastar uma boa parte do tempo dele aprendendo logaritmo. Acho que o logaritmo é uma coisa importante para se ensinar na universidade. Eu acho que a noção que ele precisa, a ideia do que ele precisa do ensino básico, ela tem que estar muito mais ligado àquilo que ele usa efetivamente no dia a dia. Ah, mas o logaritmo é importante para você calcular a intensidade do terremoto na escala Richter. Ótimo, excelente. Mas isso aí ele já tem pronto, essa informação ele já vai ter pronta ela. Então existem outros conceitos muito importantes. E esse é um grande desafio que nós, professores, temos agora para esses próximos anos, porque com a entrada da inteligência artificial, do ChatGPT, é óbvio que a gente precisa novamente um modelo de reconstrução de como trabalhar dentro da sala de aula esses conteúdos básicos. Como o professor Gilmar falou, a informação está aqui. Está aqui, está no tablet, está em todos os lugares. Aí, o mais importante de tudo é o aluno participar dessa construção. Esse é o grande desafio nosso. Muito interessante. Professora Giane, você foi uma das principais responsáveis pela transformação da nossa modalidade EAD na Unifates, trazendo justamente para nós aqui a questão muito da prática para os nossos alunos, como o professor Gilmar falou, de aproximar esses alunos da prática do mercado de trabalho, né? O nosso EAD ele não é só teórico, o aluno ele tem ali conexão com o mercado, né? Você trouxe isso de uma forma muito forte para a gente. E pelo que eu vi aqui, isso é uma falta que tem no ensino médio, na formação, como os professores falaram aqui. Como a senhora vê isso para o ensino médio? É possível fazer essa ponte que o ensino superior, no caso da Unifates, está conseguindo fazer? Bom, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com essa mesa, né, de pesos pesados da educação, né, com muito conhecimento, com muita experiência. Então, é um prazer estar aqui, Jorge. Muito obrigada pelo convite. Eu acredito que sim. Acredito que a educação, a escola, tem os seus grandes desafios. Mas, apesar de nós sermos muito críticos com relação à escola, eu fico me perguntando o que seria de nós sem ela. Então, a escola está entregando, ela está conseguindo realizar a transformação social? Sim, eu diria que sim, estamos conseguindo realizar a transformação de uma sociedade. Me pergunto se na velocidade e na qualidade que precisamos.
E a transformação social, ela é a responsabilidade da escola, mas não somente. É de toda a sociedade a educação de jovens. Então, hoje, nós já estamos aqui na nossa, digamos assim, no topo, na nossa áurea, no momento mais vindouro da vida, mas nós temos uma juventude que vai ser o motor da transformação social do Brasil nas próximas décadas. E como que nós conectamos com essa, como falou o professor Gilmar, como falou o professor Daniel, como falou a Fran, como é que a gente conecta com esse jovem disruptivo? Que a informação está na palma da mão dele, está aqui, né? Então, como que a gente traz ele? Eu vejo que a escola e a sociedade, eles têm uma grande oportunidade. Talvez nunca tivemos uma oportunidade tão grande de transformar a educação. Exatamente. Porque a informação nunca foi tão fácil. Eu lembro, na nossa época de escola, foi ontem, né? Mas nós usávamos a Barça, né? A informação era escassa, era difícil conseguir uma informação de qualidade. As pesquisas bibliográficas eram feitas em CDs. Hoje, a informação é muito fácil, ela está na palma da nossa mão. E o professor, ele tem um desafio de transformar essa informação em algo concreto na vida do aluno. Trabalhar valores éticos, valores morais, né? A transformação e a resolução de problemas. Então, trazer o aluno para resolver problemas práticos, seja no meio social, seja lá dentro da escola, na igreja, na indústria, colocar esse aluno já dentro do mercado de trabalho é fundamental. A Alemanha faz isso de forma maravilhosa com o ensino dual. E nós aqui brasileiros, nós temos uma dificuldade legal, como falou o professor Gilmar, inclusive de colocar esse aluno a desenvolver alguma coisa no mercado de trabalho. Então, o Brasil ele tem uma oportunidade, sim, de entregar na velocidade e na qualidade que nós precisamos. Eu só espero que a gente, dessa vez, aproveite essa oportunidade. Muito bom ver, professora Giane, essa visão otimista do processo. Porque, óbvio que todos nós que estamos na educação no dia a dia, como professores, como gestores, a gente fica preocupado também com a velocidade, como você falou, das mudanças. É muito rápido. Sim. Essa era da inteligência artificial. E essa questão assim, a educação, ela precisa, não é que ela vai fazer por uma questão de melhorar apenas a qualidade, ela precisa se transformar absurdamente, né? E aí fique à vontade para complementar a Fran no dia a dia com os professores ali no ensino médio. Quais são as dificuldades que vocês veem na formação do professor para poder atuar na formação do aluno nesse momento que nós estamos vivendo? Na realidade, até o que o professor colocou, o professor Gilmar, que o nosso papel enquanto professores de ir lá, né, depositar o conhecimento, realmente ele não tem feito sentido, porque mesmo sendo tantas informações, o aluno precisa que esse profissional abra o olhar dele para aquilo que está sendo, né, colocado, porque são muitas notícias constantes e que se perdem também, até mesmo a gente tem dificuldade, né, de acompanhar tudo isso. Então, o professor aproveitar aquilo que está no movimento para trazer para dentro de sala de aula, porque é o que está no contexto que aquele aluno está vivendo, né? Nós tivemos aí a situação, né, das mídias falando sobre a Lua, por exemplo, agora, né? Que eles veem com certeza, mas eles não se aprofundam, fica um conhecimento raso. E o professor precisa ouvir este aluno muitas vezes também em sala, saber aquilo que de fato faz sentido, porque quando a gente tem ali uma conversa mais íntima com o aluno, ele mesmo se questiona por que eu vou aprender isso, né? Onde eu vou aplicar? E aí vem o papel do mão na massa. Quando você constrói algo que ele é o sujeito que participa, que envolve, né, que vai atrás, que busca, quando faz sentido, aquela aprendizagem ela está ali concretizada. E isso a gente vê desde lá da base, né? A educação infantil fala muito da experimentação, das experiências. E nós, seres humanos, precisamos disso, experimentar para que o nosso cérebro, de fato, absorva aquele conhecimento, né, e permaneça conosco.
Então, devemos mudar esse pensamento mesmo, de não só chegar ali e aplicar o conteúdo, mas sim trazer este aluno para participar e se envolver mais no processo, né? Olhar para os lados e ver o que está acontecendo no movimento da sociedade. E aí é que entra o papel fundamental da família e da sociedade. Porque muitas vezes essa mudança, que é uma mudança de valores, né? Antes, o meu filho, ele estudava quando ele ficava horas e horas lendo um livro. Não, agora, o que é? O meu filho, ele vai para um campo de futebol para fazer o quê? Para brincar de jogar foguete? Então, como assim escola? Então, a família também incentivar os seus filhos a participar dessas atividades, porque é exatamente ali, nessas experiências que muitas vezes a família questiona, para que eu preciso mandar esse monte de material? Para que o meu filho tem que fazer uma aula no contraturno? Para quê? Para que ele desenvolva na criança já ali no início da formação, que é o que vai ser a base de tudo, esse espírito crítico, né? Exatamente. Esse senso científico e crítico é o que de fato vai transformar a sociedade. É o senso crítico, né? Tudo se aprende. Pode falar, Gil. Particularmente, Jorge, quando se fala em professor, eu posso dizer a você que eu iniciei, né, lá atrás, e sei que hoje o perfil do professor mudou muito, muito, muito. Antigamente, lá que eu dava aula em cursinho pré-vestibular, nos colegiais tradicionais, a gente trazia essa informação que eles não tinham acesso. Hoje, na verdade, o professor, ele mudou um pouco, ele tem que ser um mediador. É isso. Porque informação ele tem. Não precisa trazer informação, ele tem na palma da mão. Então, não precisa mais de informar. Olha, o que eu tenho que mediar essa informação. Eu tenho que direcionar. Então, mudou muito o meu comportamento em sala de aula, de ser um professor apenas conteudista. É um professor muito mais, como é que eu consigo tornar isso mais interessante? E mais interessante ainda, Jorge, que eu percebo, nós professores, está muito além agora de conhecimento técnico. A sala de aula precisa de um professor que saiba trabalhar com relacionamento. Exatamente. É relacionamento. Não é mais o conteúdo em si. O conteúdo é uma coisa muito pequena. É relacionar isso. Então, muito mais na sala de aula hoje do que o conteúdo, eu procuro me relacionar com o aluno. Esse é o grande desafio meu. Como é que eu consigo me relacionar com essa geração nova? São outras habilidades. Outras habilidades. Não, e esse assunto, ele vem de encontro, né, esse novo modelo de professor vem de encontro a um outro problema que a gente tem, que a gente tem sido discutido e palco, é assunto até para um outro podcast, um outro dia, um outro assunto, que é o apagão de professores que a gente tem hoje no ensino básico, né? Se você for ver, né, aqui na nossa mesa, nós temos 5 professores e nós temos 2 licenciados, né? E aí o professor Gilmar é engenheiro, a professora Giane é engenheira, você é jornalista, mas todos somos professores. Mas o professor, o desejo de ir para a sala de aula, né, mesmo que a formação não seja da licenciatura, é uma coisa muito importante da gente desenvolver e da gente fazer com que as pessoas sintam isso, né? Na nossa universidade mesmo, a gente tem diversos professores que são advogados, que são engenheiros, que são dentistas, que são agrônomos, né? Mas gostam e vêm para o magistério para ajudar, para participar dessa formação. Então, um grande desafio que a gente tem também, que deve ser assunto para discussão, e eu sei que os governos, tanto estadual quanto federal, têm essa preocupação, né? E nós temos uma participação muito grande em ajudar isso enquanto universidade, porque a gente hoje consegue dar acesso aos cursos de licenciatura
com uma amplitude muito grande para aquelas pessoas que já têm uma graduação, né, que já têm um bacharelado, que já têm um outro curso para ingressar no magistério, para vir também sentir um pouco desse gosto de participar da formação das pessoas. Então, isso também é um assunto para outra discussão muito importante. Sem dúvida, professor. E aí eu trago novamente a responsabilidade da sociedade nisso. Sim. Do incentivo, né, professora? Porque a valorização do professor dentro da sociedade brasileira é algo catastrófico. Sim. Então, aquela frase, quem sabe faz, quem não sabe ensina, quantas vezes eu ouvi? Você só trabalha, você só dá aula, trabalha também. Sim. Quantas vezes eu ouvi isso? Então, a sociedade brasileira precisa, nessa oportunidade, transformar esse senso de valor, Com certeza. né, do professor como alguém realmente relevante na sociedade. Não se trata de salário, Sim. se trata De valorização de profissional. importância social do que aquele profissional pode transformar a sociedade como um todo. E Né? a gente tem até exemplos culturais de países gigantescos, Exato. como os Estados Unidos, por exemplo, que é um país gigantesco em população e tudo, e que o professor lá tem muito respeito. Na Ásia, então, nem se No fala. No Japão, na Alemanha. China, né? na Alemanha. Tem até uma frase antiga que a gente escuta, que eu não sei se é verdadeira ou se é mito, que diz que a única pessoa para quem o imperador do Japão se curva Sim. é o professor. Sim. Então, isso mostra que aquela cultura daquele povo, daquela civilização, ela tem um respeito profundo pela nossa profissão de docente. E reconhece, né, que o quanto que um professor impacta a vida do indivíduo. Forma Exato. todas as outras profissões. né? Com certeza. E com isso é certeza. fácil da gente saber pelo seguinte: todos que estiverem nos assistindo nesse momento, pensem em um professor que impactou a vida de vocês. Sempre vai ter algum. Sempre. Sim. Tem o pai, tem a mãe, tem um tio na família, mas sempre tem um professor. E se você consegue uma pessoa que tenha um impacto na tua vida, ele tem que ter valor, né? Eu duvido, todo mundo tem um professor maravilhoso que transformou a sua vida. Gente, e falando ainda dessa questão do impacto da educação, o Brasil é um país continental, gigantesco. Um grande desafio que se tem no nosso país é você ter uma educação de qualidade, trazer equidade nessa formação nos estados do país, da federação como um todo. E aí, dentro desse tema, eu quero trazer o que o professor Daniel falou, que a Unifatesc, com o ensino à distância, ela está contribuindo com isso. Professora Giane, qual é o curso que tem mais alunos matriculados no nosso EAD, que está espalhado por todo o Brasil? Pedagogia. Pedagogia. Né? Com certeza, pedagogia. Então, nós estamos, através da democratização do EAD, não só a Unifatesc, como outras instituições também, estamos oportunizando a formação de milhares ou milhões de professores que estarão em sala de aula, estarão formando os alunos e a geração do futuro. Sim. Só trazendo um contexto, nós, dentro do curso de pedagogia, nós estamos trazendo um conteúdo especial para os alunos chamado Pedagogia do Futuro, que é para trazer para o nosso professor as formações necessárias para isso. Como a professora Giane vê a importância desse curso de pedagogia, entre outros de licenciatura, e como a Unifatesc está trabalhando para poder formar professores para o futuro da educação no Brasil? Essa é uma pergunta desafiadora, né? Desafiadora. Eu vejo que a organização do currículo é fundamental, a interação, né, a interdisciplinaridade entre as disciplinas é fundamental, a qualidade do material que a Unifatesc possui, essa questão de colocar o aluno já bem no começo do curso, já em contato com a escola, levar ele, desafiá-lo a desenvolver projetos de ensino, projetos de extensão na escola, projetos junto à sociedade. Tudo isso é fundamental para que esse aluno ele se conecte com a sociedade, com aquele aluno que futuramente vai ser o aluno dele, né?
o campo de trabalho dele. Então, colocá-lo já em contato com o mercado de trabalho é fundamental para desenvolver valores sociais, éticos, morais, e desafiar o aluno para que ele faça alguma coisa que faça sentido para ele. Mas eu sempre digo que seja uma educação que se fala muito, se questiona muito a qualidade da educação, eu acho que a gente tem que ter essa discussão. Mas, para mim, a pior qualidade é não ter oportunidade de estudar. Então, para mim, se não há estudo, eu não meço a qualidade de algo que não existe. Então, a primeira porta é oportunizar que o aluno consiga continuar estudando. E a grande barreira para a continuidade dos estudos ainda é o econômico. Professor Gilmar, o Brasil é um país que ainda temos muita desigualdade social e econômica. Estamos avançando, mas, né? Como o professor vê o papel da educação para a redução das desigualdades e um ponto um pouco mais além? Como a gente pode gerar prosperidade para as pessoas por meio da educação? Boa pergunta. Eu me sinto muito confortável em respondê-la porque eu sou uma testemunha disso aí, né? A educação transforma. A educação ajuda muita gente. Eu sou uma dessas pessoas. Meu pai é analfabeto, minha mãe semi-analfabeta. Se não fosse educação, eu não estaria aqui, Jorge. Então, a educação possibilita, ela quebra várias barreiras. E a Unifadesc, como disse o professor Daniel, a Giane, com EAD democratizado e acessível, realmente um valor que cabe no bolso das pessoas, estamos também proporcionando, levando educação e levando prosperidade. Isso me sinto muito confortável, muito feliz e poder saber que Deus nos deu essa missão, esse propósito de levar prosperidade com educação de qualidade. Sem dúvida, professor. A gente tem milhares de casos que a gente vê dos nossos alunos formados, né? Já no mercado de trabalho, abrindo seus próprios negócios. Sim. E, gente, olha como passou rápido, né? O tempo passou muito rápido, já estamos terminando aqui. Inclusive, essa questão da velocidade do tempo, 2030 está logo aí. Meu Parece Deus. amanhã. 2030 é amanhã. Então, para a gente finalizar, eu queria que vocês dessem um recado final, pensando no Brasil que queremos em 2030 e o que cada um de vocês acredita que a educação precisa fazer agora para chegarmos em 2030 como sonhamos aí com o nosso país. Vamos começar de novo. Para a gente finalizar, vamos começar de novo com a Fran. Fran, dê o seu recado final. Bom, a gente espera, né, que de fato esse valor, né, com a expressão mesmo da palavra, ela seja, né, colocada não só pela sociedade, pelos próprios profissionais também, né, falando ali da grande importância do pedagogo dentro de uma instituição de ensino, aquele que trabalha, que atende, né, a base, que é a primeira infância, tem uma repercussão muito grande também no desenvolvimento do ser humano. Então, que nós possamos repensar, né, ver o nosso papel, a grande importância que temos na vida desse ser humano, na formação e o nosso compromisso com a sociedade, que essa sociedade também abra as portas para receber futuros profissionais, para também ter a troca, né, do conhecimento, seja na parte dos estágios, né, no direcionamento de profissionais que estão iniciando o processo, que eu acho que a nossa experiência precisa somar também com aqueles que estão chegando. Então é um compromisso muito grande e a gente espera que até 2030, né, esses detalhes que eu acho que está a nosso alcance possam ser de fato colocados em prática. Professor Gilmar, o que nós precisamos fazer agora para conseguir a educação que a gente sonha em 2030? Eu penso, a educação sem professor, ela não existe. Porque eu sou professor, né? Então, para termos mais professores, nós temos que valorizar o professor. A sociedade brasileira não valoriza como deveria. Então, eu percebo que nós temos que ter políticas que valorizam, que capacitem os professores. Creio que esse seria um dos primeiros passos para poder melhorar nossa educação no Brasil. Professor Daniel? Jorge, o meu recado que eu deixo para todos que estiverem assistindo é que sempre você incentive as pessoas que estão próximas a você, se você concluiu, já conseguiu estudar, a estudar. Tá? Estude, se você não estudou, estude, conclua uma graduação, faça uma segunda, faça uma terceira, faça pós-graduação, porque como o professor Gilmar falou,
a vida dele mudou por causa da educação, a minha também, a da Fran, da Diane, do Jorge. Então, estude. E uma frase que eu sempre falo para as pessoas quando me vem falar, eu quero voltar a estudar, mas eu não tenho tempo, é muito complicado. Quando a pessoa coloca qualquer tipo de objeção para ele estar na universidade ou para ele se matricular num curso à distância, independente de ser presencial ou EAD, eu sempre digo para ele o seguinte: o tempo vai passar, você estudando ou não. Ou seja, você que vai dizer o que você quer ser em 2030, em 2031 e 2032. Então, o meu conselho, né, o que eu deixo de mensagem final é: estude, sempre estude, porque isso vai ajudar a transformar a sua vida e as pessoas que estão próximas de você. Eu acredito que a educação, ela precisa ser transformada para causar a transformação social que a gente espera. Só que esse desafio é muito grande. E, pegando um pouco aqui a continuidade da fala, né, do professor Daniel, no final das contas, o que vale é o que você pode fazer com você mesmo, né? E hoje, pessoal, vocês têm muitas opções de estudo. Sim. Na nossa época, agora eu estou voltando saudosista, né? Era muito difícil, as vagas eram muito limitadas, as vagas para estudar eram muito difíceis, para você fazer uma faculdade era uma coisa assim, dificílima. Hoje, nós temos oportunidades. Então, se você puder voar, voe. Vai estudar em Harvard. Se você não puder voar, né, professor? Não é, professor Gilmar? Tá? Corra, vai estudar na melhor faculdade brasileira que você conseguir. Se você não puder correr, caminhe. Se você não puder caminhar, se arraste, mas não pare, continue estudando, porque é só isso que vai transformar a sua vida como pessoa, a vida da sua família, e todos com esse pensamento, ou muitos com esse pensamento, e vai transformar a nossa sociedade em 2030, e aí nós vamos ter mais engenheiros, mais médicos, mais pessoas qualificadas para continuar tendo uma sociedade melhor, com mais estradas, com mais ferrovias, com mais hidrovias. Nós precisamos muito de pessoas qualificadas, e só tem um caminho: estudando. Maravilha. Então, gente, agradecer demais a vocês aqui. Agradecer em nome de toda a equipe que pensou nesse projeto, né? Vocês são as pessoas que estão iniciando esse projeto. E o objetivo nosso é, através dessas conversas, provocar reflexão para melhorar a educação no futuro no nosso país, fazer a nossa contribuição enquanto instituição. E para finalizar, eu proponho um brinde para o futuro da educação. Pode ser? Sim, claro. Vamos lá. Um brinde para o futuro da educação.